diz: graça e paz. Há 7 igrejas que se encontram na Ásia, graça e paz. Essa era a principal mensagem, meus irmãos, que aqueles irmãos precisavam ouvir da boca do próprio Deus: graça e paz. Porque é o que o ser humano necessita, porque é o que o ser humano precisa, meus irmãos. E esta se tornou, ao longo da história, uma saudação cristã: graça e paz. O desejo do coração, a oração, o clamor, graça e paz. Mas aqui, meus irmãos, mais do que um desejo do coração, mais do que o desejo de alguém, é algo que vem do próprio Deus: graça e paz. Do que é que o homem precisa para viver e viver feliz? Ele precisa de graça, da graça de Deus. A graça é um favor imerecido, nós não merecemos, nós somos miseráveis, nós somos pecadores, nós carecemos da graça de Deus, nós não merecemos a bênção do Senhor, nós não merecemos estar na presença de Deus, nós não merecemos o céu, nós não merecemos bênçãos vindas de Deus, não merecemos. Tudo isso é por graça. Graça. Entender a graça de Deus, compreender a graça de Deus. Eu visitava um senhor de quase 95 anos de idade, e ele enfrentava muitas dificuldades na sua vida. Era alguém de poucos recursos, ou quase nenhum recurso. Ele vivia num morro que era difícil de subir. Eram 170 e tantos degraus para chegar lá, e ele subia e descia esse morro. Mas chegou um momento na sua vida que ele sentia muitas dores. Se ele estava sentado, ele sentia dores. Se ele deitava, ele sentia dores. E não podia mais fazer nenhuma cirurgia. Ele estava com costelas fraturadas. E eu ia visitar esse irmão para levar a ceia, e orar com ele, cantar com ele. E ele sentia muito dor. E ele dizia: pastor, eu estou sofrendo, eu sinto muito dor, mas eu não posso reclamar. Eu não devo reclamar, porque Cristo não merecia e sofreu. Eu mereço. Meus irmãos, eu chorava ouvindo aquele irmão falar sobre isso. E ele dizia: pastor, é graça. Pastor, é graça. Eu estou vivo por causa da graça de Deus. Então é do que o ser humano precisa para viver e ser feliz. O ser humano não precisa de dinheiro para viver. O ser humano não precisa de felicidade para viver. O ser humano não precisa estar bem aos olhos dos homens para viver. O ser humano precisa da graça de Deus para viver. Graça e paz. Como o ser humano precisa de paz. Mas essa paz, meus irmãos, aqui é mais do que a paz que o mundo dá. É mais do que a paz que o mundo oferece. É mais do que a paz que um dinheiro pode trazer. De alguém estar num belo lugar, uma sombra, debaixo de uma sombra maravilhosa, uma rede, tomando água de coco, com dinheiro no bolso para poder passar o período que quiser. Não é dessa paz aqui que o homem precisa. Não é dessa paz que Deus fala. É a paz que excede o entendimento. É a paz de alguém que, vivendo em meio às aflições, vive feliz e vive bem. Era a paz que eu encontrava na vida desse querido irmão que hoje já está nos braços do Senhor. Era a paz quando ele dizia: pastor, eu mereço sofrer. Jesus não merecia e sofreu, e as lágrimas desciam nos olhos dele, como também nos meus olhos. Eu via, meus irmãos, paz na alma e no coração daquele irmão. É dessa paz que João fala. É dessa paz que Jesus diz ao coração da sua igreja: graça e paz. Graça e paz para uma mãe que tinha perdido o filho. Graça e paz para um pai que tinha perdido o filho. Graça e paz para a igreja que tinha perdido o seu pastor. Graça e paz para pessoas que sofriam e que passavam pela aflição. Graça e paz. Esta é a salvação. Graça e paz a vós outros. Esta é a carta do Deus Todo-Poderoso à sua igreja.
igreja, ao seu povo. Olha como ela começa, meus irmãos: graça e paz. Graça e paz.